gente? Tudo bem com vocês? Agora eu vou falar um pouquinho como se deu a síntese moderna. Então, seria a primeira aula desse bloco síntese moderna, né? Então, a gente se lembrar aqui, Mendel e a síntese moderna, a última coisa que a gente tinha, ou talvez a primeira coisa que a gente viu, foi que na eclipse do Darwin, duas coisas foram mantidas iguais, né? Da teoria, das 5 teorias. Uma é que as espécies não são constantes. E outra é a descendência com modificação. Então, essas ideias foram aceitas pela comunidade científica e ficou desse jeito, né? Só que a especiação, a gente viu que o Darwin acreditava que era via adaptação, mas os cientistas da época começaram a acreditar que as espécies surgiam abruptamente via mutação. Principalmente geneticistas, né? Os primeiros geneticistas. Depois da evolução é lenta e gradual, não, eles acreditavam que, já que você tinha nova variação surgindo abruptamente, inclusive novas espécies surgindo abruptamente, então a evolução não era lenta e gradual. Você tinha saltacionismo. E, finalmente, a seleção natural não era o mecanismo evolutivo principal, porque a seleção natural ela deixava de funcionar devido ao fato que eles achavam que a herança era por mistura. Então, a diversidade diminui em cada geração. Então, a nova variação é muito mais importante do que nova variação dirigida em toda a espécie indo para um lugar só. Isso eles achavam que era o mecanismo principal da evolução. Então, a seleção natural não seria tão importante. Então, essa aí era a visão. Agora, como a gente viu, as ideias do Mendel, que que a variação, ela, a variação, ela não é por mistura impedida pela geração, mas sim é particulada. Isso aí foi fundamental, porque permitia, então, os genes vantajosos aumentarem de frequência na população. Só que as pessoas não sacaram isso. Então, por exemplo, o Bateson, que a gente já falou, de que foi o pai do termo da genética, né? Mendel é o pai da genética. Mas ele inventou o termo da genética e ele foi o primeiro professor britânico de genética em Cambridge, principal universidade britânica, né? Ele foi diretor do Centro de Horticultura, ele foi professor de fisiologia da Instituição Real, ele criou o termo genética em 1905 e ele e o Debye descobriram que as espécies parecem evoluir por mutação. Então, eles, na verdade, eles emplacaram a ideia de que espécies evoluem por mutacionismo. E, claro, né, quando o Bateson descobriu o trabalho de Mendel, né, principalmente Collins, né, mas o Debye e assim por diante, ele foi um grande divulgador. E ele estudou, boa parte dos estudos dele, desse momento em diante, foi sobre grandes e súbitas mutações, familiares aos horticultores práticos. Então, ou seja, ele estudava como que surgiu novas variedades, ele acreditava que era abruptamente. Então, veja, os primeiros geneticistas, Debye, Bates, Morgan, e assim por diante, eles eram mutacionistas. Agora, simultaneamente, a gente tem, né, na Inglaterra, o Walter Frank Russell Weldon. Né? Weldon, ele foi orientador do Bateson, mas ele era mais um zoólogo, né? E ele era fortemente darwiniano, acreditava em Darwin, a teoria do Darwin, as 5 teorias do Darwin, e ele acreditava que os biólogos tinham que usar estatística para fazer os seus trabalhos. Então, ele se juntou com Francis Galton e Carl Pearson para fundarem uma revista que eles chamaram de Biométrica. Ou seja, vamos medir, vamos deixar de ser qualitativos e ser quantitativos. Então, veja, as ideias do Mendel vieram 34 anos antes.
porque na época ele teve as ideias dele e ninguém entendeu. Mas 34 anos depois, cientistas estavam querendo medir a natureza. Então, as técnicas do Mendel começaram a fazer sentido. Só que o Walden, ele acreditava que a evolução era lenta e gradual. Agora, a inspiração dele foi o Galton, e por uma ironia, o Galton não era mutacionista. Ele acreditava que a evolução só ocorria de uma forma abrupta. Mas o Galton era primo do Darwin, né? E ele produziu 340 artigos e livros em toda a sua vida, né? Então foi muita coisa, né? Ele estudou coisas inusitadas, né? Porque ele tinha se formado na física, né? Só que ele viu que na física ele ia ter muita competição pro, porque tem gente brilhante na física, na química, mas nas ciências biológicas tinha pouca gente com a formação de ciências exatas que o Galton tinha. Então o Galton, ao invés de competir com os outros, né? Ele foi para um campo onde ele seria único dentro daquele campo. Ele estudou várias coisas. Ele estudou a distribuição geográfica da beleza. Ele estudou a moda. Ele sacou de que impressões digitais poderiam ser usadas para identificar criminosos. E ele foi defensor dessa ideia. E queria que o Scotland Yard adotasse, eventualmente eles adotaram. Ele estudou a eficácia da oração religiosa. Ou seja, ele propôs que os reis, todo mundo faz o quê? God bless the Queen. A gente vive rezando para que os monarcas sejam abençoados por Deus. Então ele viu a sobrevivência dos monarcas versus a sobrevivência de pessoas do mesmo estrato social que não eram monarcas. E a conclusão que ele chegou é que a oração não serve para nada, pois os reis morriam com mais frequência do que as pessoas que eram da mesma classe social, tinham acesso aos mesmos tratamentos médicos, só que não tinha ninguém rezando God bless the King, God bless the Queen. Então, né, ele realmente era uma pessoa original. Ele também estudou levantamento de peso, né? Então, como que a força aumenta? É log? Como é que é? Agora, a contribuição mais importante que ele fez, e que foi usado pelo Pearson e o Weldon, é o conceito estatístico de correlação. Inclusive, ele chegou a perceber de que quando você cruza indivíduos, a prole tende a voltar para a média. E esse estudo de relação, regressão em direção à média, isso aí foi conceitos importantes. Ele também foi inventor, né? Ele inventou um periscópio, ele inventou um dispositivo para a polícia usar para quebrar cadeados, e ele fez uma primeira versão da impressora teletipo, né? E o interesse que ele tinha em métodos estatísticos, ele usou para estudar, então é importante para a psicologia, porque ele escreveu um livro, Gênio Hereditário, e ele foi estudar as diferenças de herança, né? Qual que era a importância da natureza, né? O jeito de ser criado, versus, né? Nature ou nurture? Nurture é o jeito de ser criado, nature é a sua natureza, né? Então, a inteligência é produto do meio ambiente ou a inteligência é produto da sua genética? E a conclusão dele é de que a inteligência é hereditária, por isso que ele escreveu o livro, Gênio Hereditário. Ele, inclusive, ele falou, o único jeito de melhorar a raça humana seria fazer, né, melhoramento genético como a gente faz com gado. Então, ele fundou o termo eugenia, que significa melhorar uma determinada espécie através da seleção artificial. Então, né, o Galton, na verdade, eventualmente as ideias dele, ele não propôs nada radical, mas eventualmente as ideias dele, essa ideia dele, que eu lembro, ele falou de tudo, falou de um monte de coisa, mas a ideia dele de eugenia acabou sendo usada de uma forma horrorosa na Segunda Guerra Mundial, e os nazistas saíram, né, criaram campos de concentração para se livrar de indesejáveis. Então, essa parte do trabalho dele não é bem vista. Só que, veja, ele publicou um monte de coisas, né, e né, não necessariamente, né,
ele é culpado por todos os usos que se fez das ideias dele, principalmente dessa, né? Mas o primeiro livro dele, esse livro que ele fez, Gênero Hereditário, em 1869, foi brutalmente importante para a psicologia. E a tese dele é que homens notáveis têm filhos notáveis. E ele mostrava isso. Claro que a gente sabe que homens notáveis, homens e mulheres notáveis, têm acesso a mais dinheiro, a mais médicos, a mais tutores, a mais tudo. Então, claro, que você recebe uma vantagem do jeito de ser criado pelo fato de você ter um pai notável, uma mãe notável. E, claro, você também tem os contatos que você herda, né, dos seus pais. Então, na verdade, não dá para você tão facilmente distinguir entre natureza e a maneira que você é criado, né? Mas o Galton, como ele propôs correlação, o Weldon e o Pearson usaram essa ideia e chamaram ele para a revista biométrica. Então, o Pearson é muito importante, porque sabe o teste de Pearson, que a gente faz na ecologia, por exemplo? Pearson inventou. E né, ele tinha a ideia de que a estatística deveria ser uma disciplina científica independente do resto da matemática. E ele fundou o primeiro departamento de estatística aplicada, Department of Applied Statistics, na Universidade College London, em 1911. Então, né, e a amizade dele com Weldon fez com que ele se tornasse, né, um biometricista, né? Na verdade, eles, sem esse contato aqui com o Weldon, eles não teria nunca mexido com a aplicação da estatística para a biologia, tá bom? Bom, o que os biometricistas achavam? Então, os biometricistas eram um grupo que estava em oposição aos geneticistas. Aí eles gostavam de estudar a variação geográfica. Muitos biometricistas, né, também eram sistematas, né? Os sistematas e os biometricistas, eles acreditavam que a variação geográfica, assim como o Darwin tinha falado, era um dos substratos da evolução. Bom, existe um problema, porém. O Bateson mandou um artigo para a revista Biométrica, para o antigo orientador dele, para tentar publicar. E a estatística estava horrorosa. E ele falou: Ó, isso é uma porcaria. E eles brigaram. Então, existe uma infelicidade que o Weldon e o Bateson, eles brigaram. Então, a chance de você unir as ideias do Darwin, que os biometricistas eram pró-Darwin, e Mendel, e os mutacionistas eram mendelianos, ficou mais difícil, pelo menos na Inglaterra, porque os principais grupos que estavam trabalhando com essas ideias, que podiam fazer essa união de ideias, estavam brigados. Bom, os sistematas em si, né, eles começaram a estudar a variação geográfica. Então, veja, eles sabiam que existe variação contínua, aqui são joaninhas, né? E essa joaninha aqui, asiática, ela varia a coloração dela de quase preto com pouco vermelho a quase 100% vermelho com pouco preto. Então, essa variação geográfica permite a gente supor que, na verdade, as características não são dadas 100% por meio mendeliano, né? Mas sim que existe uma variação. E essa variação, ela permite, então, você ter uma evolução como você tem a média e, ao longo do tempo, você tem a marcha da média. Como eles tinham percebido, né, de que, por exemplo, vacas leiteiras, se você seleciona, você mexe a média. Então, a evolução é a marcha das médias, né? Essa variação geográfica é interessante, pois, por exemplo, aqui você tem flores de uma mesma espécie de planta criadas em ambientes diferentes. E, basicamente, o que você tem uma variação que é uma variação morfológica e que isso aqui, essas plantas yarrow, elas foram criadas no mesmo laboratório. Elas são assim na natureza, mas quando elas são criadas no mesmo laboratório, essas diferenças de tamanho permanecem. Então, isso sugere de que dentro dessa espécie, a seleção natural diferente lá embaixo e lá em cima da montanha faz com que as plantas evoluam, fixem genes diferentes nas suas populações.
Então, variação geográfica seria o substrato da evolução. E os próprios sistematas, sejam eles botânicos, sejam eles taxonomos, né, eles perceberam algumas coisas. Por exemplo, existem raças ecológicas em animais. Então, esse aqui são pardais do litoral. E se vocês olharem, pardais do litoral, você tem essa variedade aqui, né, o Seaside Sparrow, que é encontrado em todo o litoral. E aí, ele coexiste com esse Dusky Seaside Sparrow e esse Cape Sable Seaside Sparrow na Flórida e na costa atlântica da Flórida. Só que esses aqui, eles não ficam na Restinga, eles ficam na mata alta da Restinga, tá? Então, normalmente esse litoral aqui é um litoral aberto, como se fosse com grama, né? E aí, aqui mais para dentro, você tem essas. Só que no Golfo do México, o Gulf Seaside Sparrow é que fica no litoral e o Seaside Sparrow ele vai para a mata alta da Restinga, tá bom? Então, né, não é exatamente a Restinga brasileira, mas seria o equivalente, né? Ou seja, vegetação costeira próxima do mar, e tem a grama perto, e depois você tem uma floresta um pouquinho mais alta. E nessa floresta um pouquinho mais alta, o Gulf Seaside Sparrow empurra. Agora, eles são todos a mesma espécie, porque se põe eles juntos, eles procriam e têm filhotes férteis e tudo. Só que essas raças são ecológicas, porque como elas ficam em lugares diferentes, normalmente você se reproduz onde você está. Então, como eles escolhem ambientes distintos, eles permanecem com pouco fluxo gênico, ou seja, mistura entre essas raças. E provavelmente como isso surgiu foi que antigamente, né, essa era uma espécie só. Aí a distribuição foi quebrada por causa de mudança climática, e aí evoluiu no Golfo, o Gulf Seaside Sparrow, e na Flórida, talvez, ficou essas duas populações isoladas e outra população ficou isolada aqui. Aí quando o clima mudou, elas voltaram a se misturar, mas elas tinham escolhas ecológicas diferentes. Então elas permaneceram distintas. Então evoluiu diferença e essas raças ecológicas permanecem, porque cada variedade escolhe um ambiente distinto, tá bom? Então, dentro de uma espécie existe variação. Essa variação pode ser geográfica, né, que nem as joaninhas, né, e que nem essa planta aqui, a yarrow, né, que está associada à variação, à altitude, né, e essa aqui pode ser ecológica, você escolhe um ambiente diferente, seja aberto ou de mata, e você aí, essas diferenças permanecem. Então, essa variação geográfica levou, pelo menos os sistematas alemães, a criarem dois termos. Primeiro é Rassenkreis, né? Então, você tem uma espécie que tem subespécies que variam geograficamente. Então, essa ave de Crurus parisideus, ela varia geograficamente. Então, ela ocorre da Índia até que a Mianmar, né? A Malásia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, e aqui a Indonésia, né? E ela varia geograficamente, as cores variam e a crista, o tamanho da crista varia. Dá pra você reconhecer de onde que está vindo. Você pega a ave, sabe que é a mesma espécie, só que você tem subespécies distintas, e você consegue distinguir entre elas. Então, parece que uma espécie surge, ela se espalha, que nem o Darwin propunha, e depois ela sofre seleção natural local para ficar diferente, assim como essas plantas aqui ficaram diferentes porque elas sofreram seleção natural em ambientes distintos, topo da montanha e o vale aqui embaixo, né? E olha aqui, o Great Basin não é um deserto, a Serra Nevada não, já é mais úmida. Então, essas variações ecológicas levam a variações de raça, e as raças se sucedem geograficamente, e isso aí é encontrado em muitas espécies. Então, girafas fazem a mesma coisa. Então, aqui estão todas as variedades de girafa e que é a ocorrência onde elas ocorrem. E essa variação geográfica, provavelmente, ao longo do tempo, vira variação entre espécies. Então, aqui são subespécies da cobra elefa obsoleta. Então, você tem várias variedades. E elas se sucedem geograficamente. Então, uma espécie fica com ampla distribuição e depois ela se quebra. E isso aí é encontrado, ó,
A variação pode ser maior quando a espécie, então esse papagaio aqui da Austrália, ela foi quebrada em 3 populações. Então, provavelmente a distribuição era contínua e foi quebrada. Aí você tem 3 raças geográficas. Então, geografia e variação, e ó, zebras, mesma coisa, né? Variedades de zebra que se sucedem geograficamente. E olha aqui, essa ave aqui, a diferença entre essas duas é menor do que essa ave aqui que foi isolada geograficamente. Então, o isolamento geográfico leva a uma diferenciação mais forte. Então, isso aí foi observado, né? Que variação contínua, ela tem uma clina gradual, né? Mas populações que estão isoladas, elas desenvolvem maiores diferenças. É uma variação clinal, né? E essa variação clinal pode levar ao que eles chamam de Artenkreis, ou seja, o que é um conjunto de subespécies depois se torna um conjunto de espécies. Então, o primeiro passo é uma espécie de ampla distribuição. O segundo passo é uma espécie que tem várias variedades ou raças distintas. E, finalmente, essas subespécies, ao longo do tempo, se tornam espécies distintas, que se sucedem geograficamente. Então, todas essas aves, Selenidera, elas, elas têm variação geográfica, né? E provavelmente o ancestral deu origem a subespécies que, ao longo do tempo, viraram espécies, né? Isso aí também, então, veja, conjuntos subespécies, Rassenkreis, viram Artenkreis, ou seja, espécies que se sucedem geograficamente, são espécies irmãs. Então, o Alouatta serínculas, né, ocorre aqui na Amazônia, esse aqui, né? Depois você tem aqui listrado o Alouatta beelzebu, né? Que ocorre aqui, esse aqui da mão vermelha e corpo marrom, preto, né? Depois aqui a Alouatta caraia, né? Ele ocorre aqui nessa região, aí os machos e as fêmeas têm cores diferentes, né? Depois, aqui da Mata Atlântica, o Alouatta fusca, né? E aqui, ocorrendo aqui no Panamá, né, no litoral do Equador, e separado pela montanha os Andes, a gente tem o Alouatta palliata, né, que é preto, mas com o lado dourado. Então, essas espécies eram subespécies. Então, uma espécie teve ampla distribuição e depois virou um monte de espécies. E o mais belo de todos, isso aí está no capítulo 3, Evidências a favor da evolução, é espécies em anel. E quando você se encontra nos extremos, essa aqui não cruza com essa aqui. Só que elas começam iguais, né? Uma salamandra pintadinha, então essa aí é satina. E aí, em satina, nas montanhas rochosas, nas montanhas da Serra Nevada, ela se torna uma salamandra que é amarela e preta. Mas, ao longo do litoral, ela se torna uma salamandra vermelha. E elas, quando elas se encontram, elas não cruzam. Então, essas populações, elas se cruzam numa crina, que é evidentemente a mesma espécie. Mas nos extremos geográficos, então essa aqui, na verdade, ocorria nas montanhas aqui e vinha até aqui, né? Então, essa aqui faz parte desse grupo, e essas duas cruzam, mas essa aqui não cruza com essa aqui, e essa aqui não cruza com essa aqui. Então, dentro de uma mesma espécie, acumula tantas diferenças que quando uma espécie em anel se encontra, ela deixa de se reproduzir. Isso é encontrado também em gaivotas. Gaivotas têm espécies em anel, tá bom? Bom, aí a próxima coisa que a gente tem que falar é o equilíbrio de Hartweinberg. A gente vai falar em aula na quarta-feira do... né, esqueci o dia, né? Mas quarta-feira, no dia 23, tá bom? Então, eu vou interromper essa aula, a gente está terminando no bloco 1 dessa aula, tá bom? Então, tchau para vocês e até o bloco 2 dessa aula.